primeira pista com a qual se inicia o caso Clayton é um breve arquivo de áudio sob o nome Evidence 0.WAV. A gravação seria mostrada mais tarde no tribunal, mas foi ouvida pela primeira vez naquela mesma noite, logo no posto de serviço. Nela, a voz de uma mulher, inicialmente calma, um pouco tensa, como se estivesse tentando se controlar, mas por dentro já sentisse que algo estava errado. Em sua voz, ouve-se o medo que apenas começava a irromper. Por favor, ajudem. Ela desapareceu. Não entendo como ela estava aqui agora mesmo. A porta está aberta. Havia alguém no quintal. As palavras são interrompidas. Em seguida, ouve-se na gravação o som de passos, apressados, incertos, como se a pessoa estivesse a vaguear de sala em sala. Depois, um breve baque, algo pesado cai no chão. Alguns segundos, silêncio total, apenas o ruído da linha. E só. A ligação é cortada. O arquivo dura exatamente 39 segundos. Nem mais, nem menos. Para os investigadores, foi o momento em que tudo começou. Uma breve chamada que mais tarde seria chamada de a prova mais importante no caso, tornando-se a chave para a compreensão de tudo o que aconteceu em seguida. No Diário Oficial do Serviço de Emergência 911 está registrado: 14 de outubro de 2013, 20h13. Chamada recebida do endereço Ridgeway Drive, número 46. Voz feminina relata o desaparecimento de uma pessoa. Ruídos externos são ouvidos no fundo, provavelmente movimento dentro do local. A ligação foi interrompida sem a conclusão da conversa. O operador que atendeu a chamada relatou mais tarde que a ligação foi cortada de forma muito abrupta. Não houve o clique característico de uma chamada concluída, nem sequer um breve som de sinal. Apenas um desaparecimento instantâneo. Ele tentou ligar de volta 3 vezes, sem sucesso. Após a terceira tentativa, de acordo com o protocolo, ele iniciou uma deslocação de emergência. Patrulha número 7, os oficiais Davis e Chen. Esta é a ronda padrão do turno da noite, designada para a zona leste da cidade. Eles deixaram a esquadra às 20h17. O operador observou: 20h21, chegada ao local, comunicação estável. Este breve registro no diário era tudo o que restava da primeira fase do incidente. Depois dele, começa o que já não é descrito em linhas secas: ações reais, fotografias, relatórios iniciais. Tudo o que subsequentemente formou a base da investigação. Davis e Chen foram os primeiros a entrar na casa dos Clayton. Era uma casa particular comum no bairro residencial de Sudbury, que não se destacava entre dezenas de outras semelhantes. Um pequeno lote, uma cerca branca, alguns canteiros de flores na varanda, luz na janela da sala de estar. Quando se aproximaram, a porta estava realmente aberta. Inicialmente, os oficiais pensaram que a denunciante poderia ter saído, mas no hall de entrada notaram um telefone no chão, com a tela ainda acesa. Era o mesmo aparelho de onde a chamada tinha sido feita. Perto, vestígios de movimento apressado, sapatos deslocados, a porta da sala de estar não totalmente fechada e na mesa da cozinha uma chávena de chá não terminada. Enquanto os oficiais inspecionavam o primeiro andar, um deles relatou no rádio: casa aberta, sem sinais de arrombamento. Denunciante não encontrada no local. A partir desse momento, a chamada deixou de ser apenas uma denúncia de desaparecimento. A casa tornou-se a cena do crime. Mais tarde, os investigadores diriam que foi este episódio, os primeiros minutos após a chegada da patrulha, que determinou todo o rumo do caso. Naquela altura, ninguém ainda percebia a dimensão que a investigação teria. Parecia ser um desaparecimento casual, a ansiedade de uma mãe, talvez um mal-entendido. Mas naquela mesma noite, pairava um silêncio estranho no ar. Não havia sinais de luta na casa, nem vestígios de arrombamento ou pânico. Tudo parecia que uma noite normal tinha sido interrompida num instante. A partir desse momento,
a história começaria a desenrolar-se rapidamente, e o primeiro arquivo de áudio, aquela chamada de 30 segundos, tornar-se-ia o ponto de partida para toda a cronologia da investigação. Em seguida, os oficiais Davis e Chain passariam a inspecionar os quartos, registrariam os primeiros detalhes e enviariam um relatório à administração. Assim começaria a investigação, que em breve obteria status federal e mudaria a percepção de segurança em pequenas cidades do Canadá. No arquivo da polícia, esta pasta não se destaca. Capa amarelada, carimbo com a data de registro, números cuidadosamente colocados na lombada. Processo número 243/13. Nela. Unknown. Clayton. Hannah. Para os investigadores é apenas mais um caso entre dezenas de outros, mas se a pasta for aberta, não há nada de casual lá dentro. Folha após folha. Impressões, relatórios, fotografias, protocolos. Toda uma vida reunida linha por linha, reduzidas a um frio documento administrativo. A primeira página, um formulário padrão. Data de nascimento, 17 de fevereiro de 2008. Endereço, Canadá, Ontário, cidade de Sudbury, Ridgeway Drive, 46. Estado civil dos pais, oficialmente casados. Instituição de ensino, escola, James MacLeod. E tudo isso termina com uma breve linha. Status, desaparecida. Este é o único lugar na primeira página onde a secura burocrática se transforma em significado. Uma palavra, destacada com um marcador preto, que apaga as fronteiras entre o documento e a tragédia. A família Clayton era típica do seu bairro. Classe média, trabalhadora, tranquila, sem extravagâncias. A casa, térrea, cuidadosamente pintada, com persianas brancas e um gramado bem cuidado. Na varanda, uma cadeira antiga, onde Michael gostava de tomar café pela manhã. Michael Clayton, 39 anos, trabalhava na mina Vale Inco, a maior empresa da região. Seu pai também trabalhava lá e, na verdade, toda a parte masculina da rua. As pessoas levantavam-se cedo, iam para o turno, voltavam à noite, ligavam a televisão e jantavam com a família. Sarah Clayton, 34 anos, era enfermeira na clínica St. Mary. Os pacientes a conheciam. Uma mulher bondosa, cansada, mas atenciosa. Os vizinhos a descreviam como quieta, reservada, não dada a conversas. Ela e o marido raramente participavam de festas comunitárias, mas nunca criaram problemas. À primeira vista, uma família comum. Nada criminal, sem dívidas, nem um único conflito registrado com vizinhos. Nos relatórios, até se sublinha: a família é caracterizada positivamente. Não está sob vigilância. Isso parecia insignificante, é que a investigação se aprofundou. 14 de outubro de 2013 foi uma segunda-feira. O dia não se diferenciava de centenas de outros. A temperatura, cerca de 5 graus, nublado, vento de outono. Às 18h02, Michael registou-se no portão da mina. Às 18h47, a Câmara de Vigilância Rodoviária registrou o seu carro a virar da Taylor Road para a Ridgeway Drive. Ele entra no quintal às 18h52. Às 19h03, a luz acende-se na cozinha. Às 19h20, a televisão na sala de estar. Tudo isso, dados de marcações de tempo de câmaras instaladas nos vizinhos. Cada evento é registrado, porque mais tarde tudo isso se tornará base probatória. Segundo os depoimentos, eles jantaram os três juntos. Sarah estava a lavar a louça. Michael folheava o jornal. Às 19h40, a luz da cozinha apaga-se. Às 19h58 aparece a última gravação registrada. A câmara de vídeo dos vizinhos, a casa em frente. O ângulo de visão apanha o quintal traseiro dos Clayton. No vídeo, vê-se uma figura de casaco claro. Ela move-se em direção à cerca de madeira, depois vira-se, agacha-se perto do canteiro de flores. Segundos depois, a imagem ondula. A luz de um poste de rua atinge o quadro e a pessoa desaparece do campo de visão. No momento da gravação, tudo parecia comum. Mais tarde,
Ao assistir ao vídeo na sessão de investigação, havia silêncio na sala. Esta imagem tornou-se a última confirmação da presença de Hannah na casa. O último momento em que tudo ainda estava normal. Depois deste vídeo, apenas lacunas na cronologia. Os investigadores chamam a estes momentos de pontos zero. Eles marcam a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Antes, fotografias no frigorífico, cadernos escolares, uma cama cuidadosamente feita, ordem na casa. Depois, fita da polícia, protocolos, interrogatórios. Entre estes dois estados, passam-se apenas 20 minutos. E é neste intervalo que uma pessoa desaparece. Quando os oficiais Davis e Chen chegaram após a chamada, ninguém lhes abriu a porta. Encontraram o telefone no chão, a televisão ligada e a chávena de chá frio na mesa. Sarah Clayton não atendia às chamadas. A casa parecia silenciosa, mas nesse silêncio já se sentia algo errado. Uma cozinha comum, louça limpa, luz acesa. Tudo parecia que os proprietários tinham saído por um minuto e deveriam regressar a qualquer momento. Mas ninguém voltou. Algumas horas depois, este endereço apareceria nas manchetes de todos os sites de notícias de Ontário. A frase desaparecida tornar-se-ia oficial e a gravação de vídeo da câmara. O único fragmento onde se registrou o momento em que tudo ainda estava normal. É a partir deste ponto que a investigação começará a crescer. Surgirão as primeiras versões, os primeiros interrogatórios, os primeiros erros. E cada detalhe que inicialmente parecia uma trivialidade, mais tarde tornar-se-á uma parte importante de uma das histórias mais confusas em Sudbury. O primeiro documento oficial sobre o caso Clayton, o protocolo de interrogatório da denunciante. Data: 14 de outubro de 2013. Hora: 22h04. Messney, Esquadra de Polícia de Sudbury, Sala número 4. Sarah Clayton sentou-se em frente ao oficial Davis. O protocolo registrou: estado deprimido, vestígios de cansaço no rosto, fala confusa, por vezes perde a cronologia dos eventos. Quando lhe ofereceram água, ela apenas acenou com a cabeça sem dizer uma palavra. Nos primeiros minutos, ela ficou em silêncio. Depois, finalmente disse a frase que mais tarde se tornaria uma citação em todos os relatórios. Eu entrei em casa por alguns minutos. Estas palavras seriam repetidas por investigadores, promotores, jornalistas. É nestes alguns minutos que se concentra toda a essência da tragédia. Sarah relatou que por volta das 8 horas da noite entrou na cozinha para limpar a mesa, desligar o fogão. Lá fora já estava escuro, mas o quintal traseiro estava iluminado por um poste de rua. Ela afirmou que ouviu passos e risos no quintal. Depois, silêncio. Ao regressar, não viu ninguém. Segundo ela, o portão que levava com um caminho estreito em direção ao bosque estava aberto. Ela lembrava-se de o ter fechado durante o dia. A partir desse momento, a versão de simplesmente saiu deixou de ser plausível. Sarah ligou para o 911, mas a ligação foi cortada. Em seguida, protocolo, patrulha, inspeção. A inspeção do quintal traseiro começou já no escuro. A iluminação era fornecida por projetores instalados no carro dos peritos. O chão estava úmido, a terra densa. Os vestígios de sapatos preservaram-se claramente. No gramado foram registradas pegadas de pequeno tamanho que iam do terraço ao portão, ao nível da cerca. 2 depressões no chão, como se alguém tivesse estado parado e depois dado um passo para o lado. Atrás do portão, um caminho estreito, coberto de arbustos, que dava para a linha de árvores. Num dos postes do portão estava pendurado um pedaço de tecido preso ao trinco. Material claro, mais tarde estabelecido. Parte do casaco de Hannah. Sem vestígios de luta, sem sinais óbvios de invasão. Apenas a sensação de que tudo aconteceu rapidamente e sem barulho. A casa intacta, as portas não arrombadas, as janelas fechadas. Uma sensação de silêncio e ordem que contradizia o que estava a acontecer. Os peritos trabalharam a noite toda. Foram recolhidas impressões digitais, amostras de solo,
Câmaras de vigilância dos vizinhos foram apreendidas. O relatório indicava: sem vestígios de entrada forçada dentro da casa. Na parte de trás do lote foi encontrado um portão aberto que leva ao bosque. Não foram registrados sinais de violência. Mas mesmo na ausência de provas diretas, o investigador Farrell, que liderava a equipe, notou no relatório: o desaparecimento ocorreu em circunstâncias suspeitas. A probabilidade de partida voluntária é avaliada como baixa. Pela manhã de 15 de outubro, o caso recebeu o número 774-13, a formulação oficial: desaparecimento em circunstâncias suspeitas. Este registro transferia automaticamente o incidente para outra categoria. Agora não era apenas uma denúncia de desaparecimento, mas uma potencial investigação criminal. Às 7h30 da manhã, a polícia anunciou o início da operação de busca. Foram envolvidos cães farejadores, voluntários, oficiais de esquadras vizinhas. A área em redor da casa dos Clayton foi isolada. O bosque revistado, ravinas e edifícios abandonados inspecionados. Na entrada do quarteirão, foi instalado um posto para registrar todos os que deixaram a área após as 8 horas da noite anterior. Durante as primeiras 24 horas, não houve resultados. Não foram encontrados vestígios, nem objetos que pudessem indicar a direção do movimento. Apenas o silencioso quintal traseiro, o portão e a gravação da câmara, onde o tempo parou para sempre na marca de 19:58. Estas primeiras 12 horas tornaram-se o ponto em que o desaparecimento de uma tragédia pessoal se transformou numa investigação. Agora, uma equipe de investigação, analistas e peritos juntava-se ao caso. A próxima etapa: busca sistemática. E com ela começaria a verdadeira investigação, que em breve levaria a polícia a uma pista muito mais complexa do que qualquer um poderia ter suposto naquela noite. As primeiras 12 horas após o desaparecimento são as mais importantes. No caso Clayton, estas horas tornaram-se um exemplo de como a rotina nasce do caos da pressa. Pela manhã de 15 de outubro, a área em redor da casa já estava isolada. A zona de busca estendeu-se por quase 2,1 km² em ambas as direções. Os relatórios indicam: foram utilizados 72 voluntários, 14 oficiais de polícia, 2 equipes caninas e um helicóptero com termovisor. Os bombeiros locais foram chamados para ajudar. Eles conheciam a área melhor do que ninguém. A operação decorreu sem paragens. As pessoas revistaram ravinas, o bosque, a velha estação de Bombagem. Trabalharam em cadeia, metro a metro, com lanternas e cães. No rádio, as coordenadas eram relatadas a cada meia hora, marcando as áreas percorridas. No papel parecia um mecanismo bem oleado, mas na realidade parecia cada vez mais uma busca no vazio. Ao meio-dia, o oficial Farrell preparou um relatório intermédio: 2,1 km² revistados, sem sinais da presença da desaparecida, sem vestígios de arrastamento, sangue, objetos pessoais. Resultado: negativo. Este registro estabeleceu o primeiro limite temporário. As buscas durante a noite e a manhã não trouxeram nada. Para a família, isso significava uma coisa: a pessoa desapareceu completamente, sem deixar rastro. Para a investigação, que a lógica comum parava de funcionar. Depois do almoço, chegou-se um relatório do oficial Riley, um cão farejador. O seu cão, Thor, captou o cheiro da gola do casaco encontrado no portão. O rastro seguia ao longo da cerca através do caminho e chegava à beira da estrada. Riley notou que o cão seguia com confiança, sem paragens, sem direções falsas. Isso dava esperança. Talvez alguém realmente tenha movido Hannah a pé, sem conseguir ir muito longe. Mas depois de algumas dezenas de metros, o rastro foi interrompido. Abruptamente, como se tivesse sido cortado a faca. Riley relatou que Thor voltou várias vezes para o mesmo lugar, para a beira do asfalto, onde o caminho saía para uma estrada rural. Depois, nada. Sem cheiro. Sem pista. Isso acontece quando alguém é colocado num veículo. O relatório registrou:
Rasto perdido na berma da estrada. Provável entrada num veículo. Esta frase mudou a direção da investigação. O caso era agora oficialmente considerado um possível sequestro. A partir desse momento, peritos federais juntaram-se. Ottawa enviou um grupo de apoio temporário para Sudbury. 2 horas após o desaparecimento do rasto, ocorreu a primeira mudança. Um dos voluntários, um guarda florestal local de sobrenome Boyle, notou um objeto estranho na orla do bosque. Estava a quase 30 metros da estrada, na relva úmida. Na escuridão da noite anterior, era fácil não o notar. À primeira vista, apenas um monte de galhos e trapos, mas a forma era muito arrumada, como se tivesse sido montada de propósito. Quando o local foi iluminado por um projetor, tornou-se visível. Era um boneco. Primitivo. Feito à mão. A base, galhos retorcidos, a cabeça de tecido preto, penas entrelaçadas nas laterais. Ao nível do rosto, 2 orifícios, e por dentro algo como pedaços de metal parecidos com botões. Em redor, vestígios de relva pisada. Farrell ordenou que a descoberta fosse imediatamente registrada e embalada como prova material número 1. O boneco foi cuidadosamente embrulhado num saco transparente, fotografado com uma régua de escala e enviado para o laboratório. Uma breve descrição apareceu no protocolo. Figura caseira. Materiais: galhos de madeira, tecido, penas de pássaro. Vestígios de argila e cinzas no tecido. Origem não estabelecida. Para a polícia, isso parecia uma estranheza, sem relação direta com o caso. Mas mais tarde, foi precisamente esta descoberta que se tornou a pista central, com a qual uma nova versão começaria. Naquele momento, era apenas algo estranho entre factos comuns, como se algo incompreensível tivesse penetrado repentinamente na imagem da investigação real. As buscas continuaram até a noite, mas tudo voltava ao mesmo ponto: o fim do rasto na estrada. Neste lugar, a investigação encontrou pela primeira vez um vazio que não podia ser preenchido com nada. A partir desse momento, o caso Clayton deixa de ser apenas a busca por uma pessoa desaparecida. Em seguida, a investigação começaria, metódica, fria e a cada dia mais estranha. Após a descoberta do boneco, a investigação mudou abruptamente de direção. A polícia voltou à velha e comprovada metodologia: a ronda porta a porta. Os oficiais Davis e Chain começaram a interrogar todos os que viviam num raio de 1 quilômetro da casa dos Clayton. No mapa, cada porta, cada sobrenome, cada observação minuciosa era marcada. Em momentos como este, o caso transforma-se em rotina, mas é precisamente na rotina que, por vezes, nascem as descobertas. No 10º endereço, uma casa na esquina da Beach Road, os investigadores encontraram a primeira coincidência. A testemunha número 4, uma mulher idosa de sobrenome Henderson, disse literalmente: "Se estão à procura de alguém que faz aquelas coisas esquisitas, vejam o Gray. Ele vive perto do velho hangar, na periferia. Está sempre a construir algo com galhos. Às vezes, deixa-os nas cercas. Eu tenho medo dele." A frase pareceria comum, quase uma fofoca, mas naquele momento tornou-se a primeira direção real. O nome Gray foi marcado com um marcador vermelho. A identidade foi estabelecida. Arthur Gray, 42 anos. Morador local, desempregado, anteriormente envolvido no conserto de motores de barcos. Solteiro. Vive sozinho. Os oficiais verificaram o seu endereço: uma casa na Baker Street, quase 3 quilômetros do local do desaparecimento. Lá também ficava aquele mesmo hangar que Henderson mencionara. Primeiro, inspeção visual externa. O local parecia abandonado. Um quintal coberto de mato, uma janela partida, uma velha carrinha sem matrículas. Havia um cadeado na porta, mas, segundo os vizinhos, Gray voltava frequentemente à noite. Um deles até relatou que no dia anterior ao desaparecimento, ouviram-se sons de soldagem no hangar. A verificação nas bases de dados mostrou: Arthur Gray já era conhecido pela polícia. 2 condenações, em 2009 e 2011. Ambas por pequenos crimes: vandalismo
e danos à propriedade. O relatório observou que, ao ser detido, ele mostrava-se inadequado, falava de forma incoerente, recusava-se a cooperar. Mais tarde, uma avaliação psiquiátrica declarou-o são, mas com sinais de estados obsessivos. Após 2012, não houve queixas oficiais sobre ele. Para a investigação, isso era suficiente para iniciar ações. Em 16 de outubro, o tribunal emitiu um mandado de busca. A argumentação: possível ligação com o desaparecimento da cidadã Clayton e coincidência do objeto encontrado perto do local do incidente com as ações conhecidas do suspeito. A busca começou às 8h15 da manhã. 3 oficiais, um perito forense e um representante do Ministério Público estavam presentes no local. A gravação de vídeo era contínua. Quando a porta do hangar foi aberta, o interior cheirava a mofo e metal. O espaço estava cheio até ao teto. Ferramentas, latas de tinta, velhas molduras de madeira, pedaços de tecido, cordas, tudo em desordem caótica. Mas o mais estranho, dezenas de figuras estavam alinhadas ao longo da parede. 47 bonecos, de diferentes tamanhos, mas feitos no mesmo estilo. Todos, de galhos, tecido, cordas, com penas e peças de metal entrelaçadas. Alguns assemelhavam-se a silhuetas humanas, outros, animais. No chão havia esboços, desenhos a carvão, notas, esquemas. Num bloco de notas, registros como dia 9, estrutura concluída. Ao lado, livros, antigos, gastos, parte em inglês, parte em francês. Títulos como Zavesa между ритуальной формы и народная охрана теневые узоры в Северном искусстве. No momento da apreensão, Gray não estava em casa. Ele foi detido 1 hora depois, perto de uma mercearia. Segundo o vendedor, ele tinha ido comprar cigarros e parecia calmo, como sempre. Não resistiu à detenção. À pergunta se conhecia Sarah Clayton, respondeu negativamente. Sobre os bonecos encontrados, disse: não são brinquedos, é uma forma. Esta frase tornar-se-ia mais tarde um dos pontos-chave da acusação e, para a investigação, um sinal de que não tinham apenas um excêntrico à sua frente. Naquela mesma noite, Arthur Gray foi levado para a esquadra. Foi colocado na sala de interrogatório número 2, onde a câmara foi ligada e a gravação começou. Não havia medo nem surpresa no rosto de Gray. Ele olhava para o chão e esfregava a manga do casaco com os dedos o tempo todo. A primeira impressão, uma pessoa que não percebe a gravidade da situação. O oficial Farrell, que liderava o caso, observou no relatório. Olhar ausente, reação lenta. Comportamento externamente calmo, mas com sinais de tensão interna. Responde evasivamente à pergunta sobre as figuras. Reage notavelmente ao nome Clayton. Recomenda-se a continuação do interrogatório na presença de um psicólogo. Neste ponto, a investigação tinha uma pista, uma coincidência na caligrafia e um suspeito com um passado ambíguo. No papel, tudo se encaixava. Mas aqueles que participaram no interrogatório diriam mais tarde. A sensação de que Gray sabia algo, mas não falava, surgiu imediatamente. O próximo passo, o seu depoimento. E seriam eles que mudariam o curso de toda a investigação. O interrogatório de Arthur Gray começou naquela mesma noite. A sala era padrão, paredes cinzentas, uma mesa de contraplacado, uma câmara no teto, 2 oficiais em frente. O protocolo registrou: início, 21h04. A primeira pergunta, sobre as figuras de rua encontradas no MUM, estava um volume antigo intitulado. Entre as páginas, na 214, encontraram um marcador. Era um pedaço de papel grosso, amarelado, com uma borda cortada irregularmente. Nele, uma inscrição à mão com tinta desbotada: hangar. A resposta de Gray foi curta, sem pausas, com um ligeiro tom de escárnio na voz. É apenas a minha arte. É inofensiva. As pessoas veem nela o que não existe.
Esta frase deu o tom a todo o interrogatório. Os investigadores esperavam nervosismo, uma reação defensiva, talvez negação, mas não calma. Gray falava pausadamente, quase preguiçosamente, como se estivesse a discutir o tempo. Não negou ter feito os bonecos, mas insistiu que era o seu hobby. Segundo ele, estava interessado em arte folclórica, simbolismo e rituais visuais, como ele chamava. À pergunta direta sobre Hannah Clayton, ele respondeu: "Não sei quem é. Não ando de casa em casa. Tenho os meus próprios afazeres." As palavras soavam simples, mas os investigadores notaram que a sua entoação mudava ao ouvir o nome Clayton. Não abruptamente, não claramente. Apenas por um segundo, a voz tornava-se mais baixa. O relatório do oficial Farrell registrou: Gray evita o contato visual. Reage com hesitação à menção da família Clayton. Possível ligação emocional ou conhecimento. No entanto, ocorreu um ponto de viragem em seguida. Quando a conversa se voltou para a hora do desaparecimento, Gray disse calmamente que não estava na cidade naquela noite. Ele tirou um recibo amassado do casaco. A compra de combustível num posto de gasolina a 40 quilômetros de Sudbury, hora 20h05, ou seja, 10 minutos antes de a chamada sobre o desaparecimento ser recebida. Os investigadores viram isso como uma tentativa de blefe, mas o recibo era autêntico. Foi verificado. Tinha o número da estação e o código de barras da transação. O oficial enviou um pedido ao Departamento de Vigilância por vídeo. Em poucas horas, veio a resposta. A gravação foi preservada. O vídeo mostra Gray a aproximar-se da caixa, a pagar, depois a sair e a entrar na sua velha carrinha. A câmara registra a hora, tudo sovpaduit. Foi um golpe na lógica da investigação. O oficial Riley, o mesmo que trabalhava com os cães, diria mais tarde: "Pensamos que o tínhamos apanhado. Tudo se encaixava. O estilo, o local, até os detalhes. Mas depois descobriu-se que ele estava apenas a abastecer-se. Tudo desmoronou." Gray foi detido até amanhã, mas não havia mais fundamentos legais para a detenção. Ele foi libertado sob a obrigação de se apresentar quando chamado. Foi excluído da lista de suspeitos. Restavam apenas o hangar e o seu conteúdo. Os peritos continuaram a estudar os objetos apreendidos na busca. As figuras foram fotografadas e descritas, sem vestígios biológicos, sem partículas de tecido, cabelo, vestígios de luta. Nada. Até o pó debaixo delas mostrava que estavam ali há muito tempo. Tudo indicava que Gray, por mais estranho que parecesse, estava realmente apenas a dedicar-se ao seu ofício. Mas uma das provas apreendidas chamou a atenção dos analistas. Entre os livros encontrados no seu hangar Zavessa, Mesdo Krug Avari. Inicialmente, isso não foi notado. Apenas mais um elemento estranho numa coleção já estranha. Mas quando o perito tentou encontrar a menção a esta expressão na base de dados, não houve resultados, nem em fontes abertas, nem em arquivos, nem em bibliotecas. O oficial Farrell observou no relatório: marcador colocado num pacote separado. Possível ligação a um movimento subcultural ou a uma comunidade fechada. É necessária uma análise do contexto. Esta frase tornou-se o ponto de viragem de todo o caso. A partir desse momento, a investigação deixou de ser a busca por uma única pessoa. Agora, envolvia algo maior, um grupo, uma ideia, talvez toda uma rede, cujos rastros levavam muito além das fronteiras de Sudbury. Assim, a polícia encontrou pela primeira vez o nome que em breve se tornaria central neste caso: Krug Avari. Em seguida, a investigação começaria a desvendar o que era esse círculo, quem eram os seus membros e como ele estava ligado ao desaparecimento de Hannah Clayton. Passaram 6 meses. O caso Hannah Clayton desapareceu gradualmente das notícias. Nas primeiras semanas, todos falavam sobre isso. Jornais, rádio, canais de televisão locais. Mas o tempo faz o seu trabalho. As manchetes são substituídas por novas.
E a investigação, apesar de dezenas de horas de interrogatórios e centenas de páginas de relatórios, não avança 1 centímetro. Sem novas pistas, sem testemunhas, sem indícios de onde procurar, os investigadores registram. O caso está em estado de estagnação. Neste período, a atenção da polícia muda inesperadamente, não para For A, mas para dentro da própria família Clayton. Este é um procedimento padrão para desaparecimentos não resolvidos de longa duração. Verifica-se todos os que possam estar indiretamente envolvidos. É criado um chamado arquivo de observação, um documento onde são registrados dados sobre o comportamento, rotas, conexões sociais e estado psicológico dos membros da família. Foi então que a anotação apareceu pela primeira vez nos relatórios. Mudanças no comportamento de Michael Clayton. Michael, o pai de Hannah, trabalhou na mina Nickel Ridge por quase 20 anos. Uma pessoa calma, reservada, sem violações disciplinares, respeitada entre os colegas. Mas já em dezembro de 2013, ele parou de ir aos turnos. Primeiro, tirou dias de folga, depois licença médica, e um mês depois apresentou um pedido de demissão. A explicação continha uma breve frase: "Não consigo mais trabalhar onde tudo me lembra dela." Depois disso, começa o que a polícia chamaria mais tarde de atividade independente. Michael não fica em casa. Ele é visto na velha autoestrada, perto de um motel onde os caminhoneiros costumam ficar, depois, no bar Ridge Loss, onde ele nunca tinha ido antes. Através de conhecidos, ele procura pessoas que saibam como obter informações. Entra em contato várias vezes com ex-condenados que vivem na área de Sudbury. De acordo com dados não verificados, ele contacta um detetive particular, mas este recusa-se a trabalhar com ele, alegando estado instável do cliente. Um dos oficiais que o observava descreveu: ele parecia exausto. Fumava constantemente, quase não falava. Às vezes ficava perto da ponte na periferia e olhava para baixo. Havia a sensação de que ele procurava não algo específico, mas o próprio significado do que aconteceu. Aos poucos, Michael fica obcecado. Ele revista arquivos na biblioteca local, estuda velhos recortes de jornais, lê artigos sobre rituais e comunidades estranhas, aparece várias vezes na esquadra, exige um encontro com os investigadores, mas explicam-lhe que o caso permanece aberto. E todos os novos materiais são anexados ao processo apenas através de canais oficiais. Ele sai em silêncio, mas no dia seguinte volta novamente. Na primavera de 2014, o seu comportamento torna-se mais agressivo. Várias testemunhas relatam que ele se envolve em discussões em bares, onde fala com estranhos sobre como tudo está ligado ao círculo. Nessa mesma época, a polícia registra pela primeira vez que Clayton menciona um certo nome que já havia surgido nos materiais do caso: Krug Avari. Ninguém entende como ele sabe disso. A informação sobre a descoberta do marcador no livro de Arthur Gray não foi divulgada. Era um detalhe interno da investigação, acessível apenas a um círculo restrito de funcionários. Mas Michael fala sobre isso como algo que procura há muito tempo. No final de maio, ele é detido pela primeira vez. Bar Vrata Gavani, um pequeno cabac na periferia de Sudbury. Por volta da meia-noite chega uma chamada. Briga, um participante em estado inadequado. Quando a patrulha chega, o caos reina no interior. Mesas viradas, cacos de vidro, sangue no chão. Michael está sentado perto do balcão, a testa cortada, escoriações nas mãos. Os oficiais registram os dados padrão. Detido em estado de embriaguez, não resistiu. O relatório contém uma citação da sua explicação. Eu procurava o círculo. Eles estão aqui, entendem? Eles estão a observar. Não acabou. Quando ele é levado para a cena esquadra, repete a mesma coisa. Calmo, sem histeria, quase num sussurro. Krug Avaris. Não é apenas um nome, Suneless. Esta frase muda instantaneamente a atitude da investigação. Antes disso, a polícia pensava que Clayton simplesmente não tinha lidado com a perda e estava emocionalmente instável. Mas a coincidência do nome força a revisão da versão.
os documentos do arquivo são levantados novamente. O nome Gray reaparece nos relatórios e o caso, que era considerado estagnado, começa a ganhar vida. Agora, a investigação tem duas linhas: a oficial, com pistas e protocolos, e a não oficial, iniciada por um homem que perdeu tudo e aparentemente chegou mais perto da solução do que qualquer outra pessoa. O próximo passo: descobrir o que Michael Clayton sabia sobre o círculo e como ele os encontrou. Passa 1 ano e meio. O caso Clayton é agora classificado como caso frio. Os investigadores mudaram. A maioria dos voluntários envolvidos nas buscas há muito voltou à vida normal. As pastas com os materiais acumulam pó no arquivo. E apenas o nome de Hannah surge periodicamente nas notícias quando alguém se lembra de velhos casos não resolvidos. Tudo indica que a investigação chegou a um impasse definitivo. Mas um dia, na primavera de 2015, uma mulher entra na esquadra de polícia de Sudbury. O seu nome não é registrado no protocolo, a seu pedido. Ela chega à noite, quando o turno está quase a terminar. Na gravação de vídeo da câmara vê-se uma mulher de altura média com um casaco cinzento, o capuz levantado, o rosto parcialmente escondido. Ela aproxima-se do balcão e pede para falar com alguém sobre o caso Clayton. O oficial de serviço inicialmente não entende do que se trata, mas quando ela pronuncia o nome de Hannah, a sua reação muda. A mulher é levada para a sala de serviço. A conversa dura pouco, menos de 10 minutos. Ao sair, ela deixa um pequeno saco transparente. Dentro, uma Perrier na copítele azul. O relatório do oficial de serviço registrou. Não disse o nome. Disse que não pode mais guardar isso para si. Saiu a pé. Direção: zona sul da cidade. Não respondeu aos pedidos para ficar. Este dispositivo torna-se a pista central de toda a investigação. Em poucas horas, a Perrier na copítele é entregue ao laboratório de criminalística. O seu conteúdo é extraído e registrado. 12 arquivos de vídeo em formato .avi. Baixa qualidade, parcialmente danificados. Data de criação: de junho a outubro de 2013. Todos foram filmados com a mesma câmera, com um quadro caracteristicamente trêmulo, superexposição e ruído de microfone. Nas primeiras gravações, vêem-se pessoas com roupas escuras. Nos rostos, máscaras caseiras rudes de tecido e couro, algumas pintadas com símbolos semelhantes a runas. As cenas ocorrem em locais fechados. Na maioria das vezes, paredes de betão, luz fraca. Por vezes, vê-se o reflexo de superfícies metálicas, como se fosse um velho armazém ou hangar. O som é quase ininteligível. Fragmentos de sussurros, batidas surdas, depois, risos, distantes, irregulares. Um dos investigadores descreve a primeira reação assim. Inicialmente parecia apenas uma proisvodíternost. Pessoas a fazer papéis, como num teatro clandestino. Mas quanto mais se olha, mais claramente se percebe. Não é um jogo. Não há guião. Não há distância entre o que está a acontecer e quem está no quadro. O momento-chave acontece no 9º vídeo. A câmera está apontada num ângulo. A filmagem é feita do canto da sala. Uma parte da mesa de madeira entra no quadro. Na mesa, há objetos, velas, corda, embrulhos de tecido. A certa altura, uma folha de papel aparece no campo de visão. Está pregada à parede com um alfinete. A imagem é irregular, lápis de cor, figuras e um sol. A qualidade da gravação é má, mas os peritos param o quadro e veem uma assinatura. Embaixo, em letras grandes, caligrafia irregular, está escrito Hannah. Depois disso, o caso recebe um novo status. O vídeo é recodificado, o quadro processado, a imagem limpa do ruído. O papel torna-se visível, um desenho de uma casa e uma árvore, um trabalho infantil típico. Mas é precisamente este detalhe, a caligrafia e a assinatura, que se torna a base para as ações futuras. 2 dias depois, a foto do quadro é mostrada a Sarah Clayton.
O procedimento é realizado na presença de um psicólogo e um investigador. Primeiro ela olha em silêncio. Depois, pega na fotografia com as duas mãos, não a solta por muito tempo. Após uma pequena pausa, diz calmamente: "É o desenho dela. Eu lembro-me. Fizemos isso no verão. Ela desenhou a nossa casa e a macieira, onde ela sempre brincava." Esta reação é registrada no protocolo como identificação positiva. É o primeiro rastro real que liga Hannah a algo que se pode chamar de organização. Após a confirmação, o desenho torna-se a prova número 22. Todos os 12 vídeos são enviados para o Centro de Ciberanálise de Ottawa. Os especialistas trabalham com fragmentos de som, tentando isolar vozes individuais, frases, ruídos. Num dos arquivos, ouve-se a palavra, pronunciada claramente: Krug. O relatório do perito indica: possivelmente, os participantes chamam a si próprios de círculo. O contexto sugere a estrutura de uma comunidade ritualística. Existem sinais de planeamento e hierarquia interna. Para essa investigação, este torna-se um ponto de viragem. Após 1 ano e meio de buscas infrutíferas, eles finalmente têm uma ligação material entre o desaparecimento e o nome misterioso que já havia surgido 2 vezes nos materiais. Primeiro no marcador de Gray, depois nas palavras de Michael Clayton. A partir desse momento, a direção da investigação muda completamente. Agora, a polícia não procura uma pessoa que possa estar envolvida no desaparecimento. Procura um grupo inteiro. Tudo o que antes parecia acidental começa a encaixar-se num sistema. O próximo passo: descobrir quem fazia parte deste círculo e onde estes vídeos foram filmados. Quando a polícia obteve os 12 arquivos de vídeo, isso marcou um ponto de viragem. Mas mesmo após a visualização preliminar, os investigadores entenderam, sem análise profissional, era impossível avançar. Os materiais foram transferidos para o centro de Ottawa para o estudo de cultos destrutivos e práticas rituais. O chefe do departamento, Dr. Alvin Reed, ex-professor de sociologia que passou muitos anos a investigar movimentos religiosos fechados, foi convidado para investigações em todo o Canadá, e foi ele quem primeiro deu a estas gravações uma interpretação sistemática. Na sua conclusão, Reed descreve o grupo como uma formação híbrida com elementos de proesvodítenos artística, práticas neopagãs e ideias emprestadas da filosofia do final do século XX. Ele observa que as suas ações não podem ser classificadas como cultos clássicos. Não há religião comum, um Deus único ou um texto sagrado. Tudo se constrói em torno do conceito de transformação pessoal, corporal, simbólica. Chamavam-se Krugavari, ou simplesmente círculo. O nome, segundo Reed, deriva da palavra avarus, raiz latina que significa ganancioso ou desejoso demais. A ideia por trás disso é simples e perigosa ao mesmo tempo. Uma pessoa que não está satisfeita com o que tem é capaz de ultrapassar limites por uma nova experiência. É este ultrapassar que está no centro da sua filosofia. Analisando os vídeos, Reed tira várias conclusões. Ele escreve que os participantes usam simbolismo de diferentes culturas, mas sem entender o significado, mas como elementos teatrais, máscaras, rituais, círculos de sal e carvão, objetos embrulhados em tecido. Tudo isso faz parte de uma encenação, uma plaches capuchonum visual através da qual eles expressavam a sua própria ideia de poder sobre a realidade. Segundo o perito, as suas ações não foram espontâneas. Tinham estrutura, repetibilidade, sequência. Cada vídeo é parte de um ciclo que tem início, desenvolvimento e final. A principal tese do grupo, registrada nas gravações e fragmentos de textos encontrados, era: a transformação só é possível através da perda. Para criar o novo, é preciso destruir o velho. Reed chama isso de retórica da destruição simbólica. Segundo ele, muitos grupos de arte radical modernos usam uma filosofia semelhante, mas aqui o nível de seriedade era diferente. Se para os artistas é uma forma de expressão, para o círculo
é um modo de ação, e isso já ultrapassava os limites da arte. Uma investigação mais aprofundada dos vídeos permitiu estabelecer um detalhe importante. Em 4 gravações, figura a mesma pessoa, cujo rosto é parcialmente visível através de um corte na máscara. Após a estabilização digital e análise da compleição física, o perito em provas de vídeo concluiu: a probabilidade de coincidência com uma pessoa específica na base de dados é de 92%. Ele era Julian Cross, 34 anos, morador de Sudbury, artista instalador. Julian era conhecido no meio artístico local, participava em exposições, dava aulas no Colégio de Artes Visuais, organizava vistuplénia em locais industriais. Os seus trabalhos eram frequentemente descritos como agressivos e conceptuais. Ele dizia que a arte deve assustar e despertar. Há alguns anos, o seu projeto foi encerrado após a queixa de espectadores. Um dos participantes ficou ferido durante a atuação. As informações sobre Cross foram rapidamente confirmadas. Ele realmente tinha o seu próprio grupo de seguidores. Entre eles, 2 participantes permanentes, a artista June Larson e o ex-fotógrafo Louis Patterson. Eles frequentemente filmavam vídeos dos seus projetos, realizavam encontros em objetos abandonados, preferiam locais isolados onde ninguém os incomodasse. O Dr. Reed, comentando a sua atividade, sublinhou: estas pessoas não são loucas nem sectárias no sentido habitual. Elas acreditam sinceramente que através da arte é possível reescrever as fronteiras da realidade. E isso torna-as muito mais perigosas do que os fanáticos, porque agem por curiosidade e não por medo. Após a conclusão do perito, a polícia reconheceu oficialmente o grupo Krugavari como uma organização ativa, potencialmente ligada ao desaparecimento de Hannah Clayton. Com base nos dados recolhidos, o Departamento de Investigações Criminais iniciou a vigilância de Julian Cross e do seu círculo íntimo. Para isso, foi utilizado o procedimento padrão de controle externo, instalação de câmaras no seu carro, vigilância das rotas, recolha de dados sobre os movimentos através de cartões de crédito. Cross vivia numa casa antiga na periferia da cidade, numa área onde raramente alguém se interessava pelos vizinhos. Durante o dia, trabalhava no estúdio e, à noite, ia para algum lugar várias vezes por semana. Estas viagens tornaram-se o primeiro elo da nova linha de investigação. Agora, os investigadores sabiam quem procurar e, o mais importante, o que exatamente estava por trás daquele nome que permaneceu um mistério por mais de 1 ano. Em seguida, seria preciso descobrir para onde levavam as rotas noturnas de Cross e o que exatamente o seu círculo estava a fazer após o desaparecimento de Hannah. Depois que a vigilância de Julian Cross se tornou constante, os investigadores decidiram expandir o raio de vigilância. Agora, os seus colaboradores mais próximos, Larson, Patterson e David Nash, também estavam sob controle. Este último quase imediatamente chamou a atenção da equipe de vigilância externa. Nash era silencioso, reservado e raramente aparecia em público. Nos documentos, ele estava listado como assistente de Cross na preparação de instalações de arte. Mas, na verdade, não tinha um emprego estável. Vivia na periferia da cidade, na casa da tia, e frequentemente saía numa velha carrinha picape sem matrícula. As suas rotas eram caóticas, mas uma repetia-se constantemente. A estrada para a floresta a norte de Sudbury, naquela mesma área onde Hannah desapareceu 1 ano e meio antes. Inicialmente, os operacionais pensaram que era coincidência. A área é grande, e muitos moradores da cidade vão lá para pescar ou apenas para fora da cidade. Mas logo a regularidade tornou-se óbvia. Nash aparecia lá com muita frequência, 2 a 3 vezes por semana, quase sempre à noite. Certa vez, a sua picape parou numa estrada rural, a cerca de 3 quilômetros do ponto onde o rastro do cão de serviço se interrompera. Para registrar o comportamento naquele dia, foi instalada uma câmara oculta. A gravação mostra Nash a sair do carro, a tirar um embrulho comprido, enrolado em tecido preto, da carroçaria e a dirigir-se para o interior da floresta. 20 minutos depois, regressa, já sem ele. Este episódio tornou-se a base para o pedido de um mandado de escavação. Os documentos são preenchidos com urgência. Na manhã seguinte,
Sob o controle de peritos forenses, uma equipa de 6 pessoas segue para o local. O relatório indica abertura do solo até meio metro, num quadrado de 3 por 3 metros. O chão é denso, úmido, cheira a podridão e gasolina, o cheiro característico de velhas estradas florestais. 2 horas depois, a pá atinge algo duro. Logo, o embrulho é retirado do chão. Está encharcado. O tecido está impregnado de sujidade. Dentro, uma caixa de madeira enrolada em corda. É cuidadosamente aberta já no laboratório. O conteúdo é registrado e fotografado. Restos de um animal, presumivelmente um gato, alguns galhos, um pedaço de tecido com símbolos e um frasco de vidro com líquido preto. Na tampa, um sinal recortado com uma faca, semelhante a um círculo com 4 linhas a irradiar do centro. Tudo isso, elementos típicos de atos rituais, mas não relacionados com o caso Clayton. Não foram encontrados cabelos, nem fragmentos de tecido, nem ADN que pudessem ser ligados a Hannah. No entanto, esta descoberta causou uma forte impressão. Confirmou que o Krug Avari não se chamava apenas uma comunidade de artistas, mas realmente praticava atos rituais. Dentro do grupo existiam os seus próprios símbolos, os seus próprios códigos e, aparentemente, distribuição de papéis. Os peritos descreveram o conteúdo da caixa como artefatos de um rito de purificação simbólica. Na sua opinião, os objetos enterrados deveriam reter a energia ou ligar os participantes. Tais ações são características de rituais de iniciação. Se este era realmente um ato semelhante, então o grupo existia mesmo após o desaparecimento de Hannah. No interrogatório, Nash explicou as suas viagens simplesmente. Disse que ia à floresta para apanhar galhos e fotografar a natureza. Quando lhe mostraram a gravação, respondeu que estava apenas a livrar-se de velhas instalações. Ele afirmou que na caixa estavam objetos de uma exposição, experiências falhadas. Mas os investigadores não acreditaram. Demasiadas coincidências. Local, hora, comportamento. No entanto, legalmente, as provas eram insuficientes. Todos os objetos eram de natureza ritual, mas não criminal. A lei não proíbe uma pessoa de enterrar um gato ou cortar símbolos numa árvore. A investigação ficou novamente suspensa. Os investigadores percebiam que Cross e o seu grupo estavam perto da verdade, mas não deixavam provas diretas. Cada passo deles parecia um jogo cuidadosamente planeado, fosse teatral, religioso ou apenas uma forma de esconder algo mais sério. Após este episódio, a vigilância dos membros do Krug Avari foi intensificada. Agora o controlo era 24 horas por dia. A polícia passou a escuta secreta, registrando encontros, rotas, conexões. E foi precisamente neste período que surgiu no seu campo de visão, pela primeira vez, uma pessoa sobre a qual não havia registro anterior. Aquele a quem a investigação chamaria mais tarde a figura-chave no desaparecimento de Hannah Clayton. Após o fracasso com Nash, a atenção da equipa de investigação concentrou-se novamente em Julian Cross. Ele era o centro de toda a estrutura, o homem em torno do qual o círculo se mantinha. Exteriormente, um intelectual, artista, professor. Mas no caso, demasiados indícios apontavam para que algo muito mais perigoso se escondia por trás dessa local, sem fazer perguntas desnecessárias. No depoimento, Dave mencionou que o inquilino se apresentou para trabalhar num projeto de arte. Trouxe consigo várias caixas, equipamento e 3 assistentes. Segundo ele, a casa foi devolvida a tempo, as chaves deixadas na varanda e o aluguer pago na íntegra, e estava lá com Cross.Plash Scapuchonum. Os investigadores decidiram levantar o seu processo pessoal, incluindo registros de arquivo e relatórios policiais de anos anteriores. O primeiro que saltou à vista, um incidente de 2009. Na altura, Cross estava envolvido num caso de lesões corporais graves a um homem chamado Steven Bates, um galerista local. A versão oficial dizia que houve um conflito entre eles devido a desentendimentos sobre uma exposição. De forma não oficial,
tudo parecia diferente. Testemunhas relataram que Cross perdeu o controle durante uma discussão, começou a gritar, agarrou um tripé de metal e atingiu Bates na cabeça. Este passou 2 ou 3 dias no hospital. No entanto, o caso foi rapidamente encerrado. A vítima de repente retirou a queixa, alegando que tudo aconteceu por um mal-entendido e que ele próprio provocou o conflito. Mais tarde, Bates deixou Sudbury e nunca mais voltou. Para os investigadores, este foi o primeiro sinal de alarme. Cross sabia como influenciar as pessoas. O arquivo continha o depoimento de outra testemunha, a assistente da galeria. Ela relatou que Cross sabia olhar como se soubesse o que tu ias pensar e comportava-se simultaneamente de forma calma e ameaçadora. Nas suas palavras, transparecia o que em psicologia se chama de efeito de domínio. Uma pessoa capaz de pressionar sem palavras. Através de fontes privadas, a investigação soube. Após o encerramento do caso, Cross fez uma breve consulta com um psiquiatra. Não havia diagnóstico nos documentos públicos, mas nas notas pessoais do médico figurava a frase: necessidade patológica de controle e ritualização do comportamento. Estas palavras encaixavam-se perfeitamente na imagem de um homem que criava um culto em redor de si. Um estudo mais aprofundado da biografia apenas fortaleceu as suspeitas. Cross cresceu numa família religiosa. O pai, pastor, a mãe, professora de música. Após a morte do pai, ele cortou abruptamente todos os laços com a igreja e começou a dedicar-se à arte da transformação, uma série de Vistuplênia, em que pessoas vivas participavam, e o próprio artista declarava que, no seu trabalho, não há fronteira entre o observador e o participante. No vídeo de uma das suas primeiras exposições, ele diz: se o espectador sente repulsa, significa que acertei exatamente onde precisava. Nikakogo Interiera. Estas palavras tornar-se-iam mais tarde a chave para entender a filosofia do círculo. A próxima descoberta foi muito mais prática. Os operacionais solicitaram extratos das transações bancárias de Cross para o período de julho a dezembro de 2013, a mesma época em que Hannah Clayton desapareceu. Entre as transações habituais, compras de materiais, aluguer de estúdio, pagamento de combustível, foi encontrado um registro incomum. Um contrato de aluguer de curta duração de uma casa de Quinta a 30 quilômetros de Sudbury. As datas de aluguer, de 12 a 20 de outubro. Foi precisamente neste intervalo que, segundo a investigação, ocorreu o desaparecimento. A casa pertencia a um idoso, Leon Dave. Ele alugou-a através de um anúncio num Mestonalitni. Quando os investigadores chegaram ao local, a quinta parecia abandonada. Vigas desalinhadas, persianas partidas, musgo nas paredes. Dentro, vazio. Nem equipamento, nem vestígios de presença. Mas no sótão, encontraram restos de velas e fragmentos de tecido com desenhos, idênticos aos que se viam nos vídeos do círculo. Os peritos confirmaram a coincidência no padrão e tipo de tinta. Agora, tudo se encaixava. Documentos financeiros, objetos encontrados, coincidência nas datas e geografia. Tudo indicava que foi precisamente lá, naquela velha quinta, que aconteceu o que Cross chamava de transformação. Oficialmente, a investigação ainda não podia afirmar que se tratava de um crime. Mas não oficialmente, dentro do departamento, todos entendiam. A quinta encontrada é o lugar onde é preciso procurar respostas. É daqui que se estende o fio a todas as estranhezas do caso. O desaparecimento, os vídeos, o círculo e o próprio Cross, que continuava a viver em Sudbury como se nada tivesse acontecido. Os investigadores enfrentavam a parte mais difícil, estabelecer o que exatamente estava a se acontecer naquela quinta e qual dos membros do Krug Avari há. Operação de detenção foi realizada no início da manhã, às 6h30. Julian Cross e David Nash foram apanhados simultaneamente em diferentes partes da cidade, para excluir a possibilidade de comunicação entre eles. Cross foi detido perto da sua casa, à porta do estúdio. Estava de sobretudo comprido, fumava calmamente e nem se surpreendeu quando foi cercado. No rosto,
um ligeiro cansaço, como se ele estivesse à espera disso há muito tempo. Nash foi apanhado 15 minutos depois numa zona industrial onde descarregava materiais de construção. Ao contrário de Cross, ele ficou confuso, as mãos tremiam, o olhar corria, como se estivesse a contar algo na sua mente o tempo todo. Ambos foram levados para a Stone Esquadra da cidade e colocados em diferentes salas de interrogatório. Esta é uma tática padrão, mas em casos como este, é decisiva. Quando duas pessoas são isoladas uma da outra, qualquer inconsistência nos depoimentos pode tornar-se um gatilho. A equipa de investigação dividiu os papéis com antecedência. O detetive Harper fica com Cross. O detetive Marlowe trabalha com Nash. O interrogatório de Cross começou primeiro. Ele foi levado para a sala, sentado à mesa de metal. A câmara ligada, o protocolo iniciado. No quadro, um homem com fria confiança. Ele fala claramente, quase teatralmente. As suas respostas são curtas, mas ponderadas. Ele não tenta negar a participação no círculo, pelo contrário, chama-se ideólogo do movimento artístico. Nas suas palavras, não há pânico nem medo. Criamos imagens. Tudo o que viram é uma metáfora. As pessoas têm sempre medo do que não entendem, diz ele olhando diretamente para o objetivo da câmara. Não reage às tentativas de o desequilibrar. Quando o detetive Harper lhe mostra fotografias dos objetos encontrados na quinta, velas, símbolos, pedaços de tecido, Cross apenas sorri. É adereço. Vocês não acusam um ator se alguém morre na peça, certo? O interrogatório de Nash estava a decorrer ao mesmo tempo na sala ao lado, mas a atmosfera lá era completamente diferente. Ele estava curvado, o olhar para a mesa, os dedos a torcer o botão da manga do casaco o tempo todo. A pergunta sobre a sua participação no círculo responde incerto, mudando constantemente a formulação. A sua respiração fica irregular, as frases ficam mais curtas. Quando lhe leem o mandado de detenção e mostram os Kadrov da câmara oculta da floresta, onde ele enterra o embrulho, ele fica em silêncio. Depois, de repente, levanta a cabeça e diz: "Vocês não vão provar nada. É apenas lixo, coisas velhas da filmagem." Marlowe dá-lhe tempo. O silêncio prolonga-se. Nash começa a bater nervosamente o pé. O olhar corre para o espelho. O investigador finge estar cansado, coloca a pasta do caso na mesa e diz calmamente: "Julian contou tudo." Isto não era verdade, mas tais palavras muitas vezes quebram uma pessoa mais rapidamente do que qualquer prova. A reação de Nash é instantânea. Ele levanta os olhos, as pupilas dilatam. Ele não pergunta: "O que é que ele disse?" Não especifica. Simplesmente começa a justificar-se. Ele inventou tudo. É a ideia dele. Eu só estava a ajudar. Eu não sabia que tudo iria tão longe. O investigador cala-se. Dá-lhe espaço para que ele continue. E ele continua, confuso, mas a cada minuto, mais detalhado. Diz que o círculo não era apenas um grupo de arte, que Julian tinha um programa, uma série de ações que deveriam transformar o participante através do medo, que ele falava frequentemente sobre a inocência absoluta que precisa ser sacrificada para abrir um novo estado. Marlowe tira da pasta o Hanka impresso, aquele mesmo desenho encontrado no vídeo. Papel simples, linhas azuis, linhas irregulares do sol. Ele coloca-o em frente a Nash. "Sabes de quem é este trabalho?" Nash não responde. Os seus lábios tremem, alguns segundos, e ele cobre o rosto com as mãos. Calmamente, quase num sussurro, diz: "Julian disse que sem isso não haveria transição, que não era necessário para nós, mas para ela, que através dela ele mostraria que se pode ultrapassar o limite." Esta frase é registrada no protocolo. O investigador nota a reação emocional. As mãos tremem, a respiração está acelerada. Após uma breve pausa, Nash pede água. Bebe metade do copo e acrescenta: "Ele sabia para onde ir."
A quinta. Não é coincidência. Ele disse que lá era o lugar da intercessão. Que se tudo fosse feito corretamente, então ela iria para onde não há medo. O interrogatório dura mais 40 minutos. No final, Nash pede um mapa e marca a área onde ficava a casa alugada por Cross. Ele chama-lhe o centro do círculo. Nesse momento, Julian Cross ainda está calmo na sala ao lado. Quando lhe é comunicado que Nash deu o seu depoimento, ele apenas sorri ligeiramente e diz: David sempre foi fraco. Ele entendeu tudo mal. Tudo o que fizemos é um símbolo. Vocês simplesmente não veem o significado. Mas a investigação já não escuta. Agora eles têm uma testemunha, depoimentos diretos e o local onde tudo começou. Naquela noite, ambas as salas de interrogatório ficaram vazias. Uma pessoa ficou em silêncio, a outra falou demais. E os investigadores entendiam. A próxima paragem, a quinta abandonada, onde teriam que procurar não palavras, mas rastros. A manhã na quinta amanheceu fria, enevoada, como se o próprio lugar não quisesse ser investigado. A equipa de investigação chegou lá às 6h40, juntamente com peritos forenses, cães farejadores e um perito em revestimentos de solo. A velha casa estava isolada, com o telhado inclinado e persianas podres. Tudo ao redor respirava desolação. O ar era denso, pesado, com cheiro a mofo e ferro. Parecia que o próprio tempo tinha parado ali em algum lugar entre outubro e novembro de 2013, precisamente quando Hannah desapareceu. A inspeção começou pelo primeiro andar. Quase não havia vestígios de presença. O pó cobria tudo uniformemente. Apenas em alguns lugares eram visíveis vestígios de sapatos velhos. Não estava claro se eram de quem viveu ali alguma vez ou de quem veio depois. Na despensa encontraram restos de velas, pedaços de tecido, um livro queimado. Tudo isso parecia mais adereços de uma performance do que provas reais. Mas a atenção do grupo foi atraída pela escada que levava para baixo. A cave era estreita e baixa, com alvenaria de pedra úmida. O feixe da lanterna deslizava pelas paredes, retirando da escuridão garrafas vazias, baldes velhos, ferramentas de metal. Tudo estava coberto de pó, exceto uma secção do chão, cerca de 2 por 3 metros. Aqui, o betão era mais claro, mais liso, sem fissuras. O perito notou imediatamente. O vazamento era recente, não mais do que alguns anos. Na parede, perto deste lugar, alguém havia deixado uma impressão de mão em tinta, como se tivesse tocado acidentalmente enquanto o betão ainda não estava seco. A equipa decidiu abrir o revestimento. Trouxeram perfuradores, fixaram os limites da área. O trabalho começou às 11h20. Os primeiros golpes ecoaram surdamente, como se a casa estivesse a suspirar por ser aberta. Inicialmente, nada. Apenas pó e pedaços de cimento. Mas meia hora depois, as ferramentas prenderam algo mais macio do que pedra. Logo, sob a camada de betão, apareceu um tecido de estopa áspero, denso, incrustado na terra. As suas bordas estavam duras, mas algo estava claramente lá dentro. A operação foi interrompida. Médicos legistas e peritos forenses foram chamados ao local. A área foi isolada. Cada passo era registrado, cada centímetro fotografado. O processo de abertura do tecido de estopa levou quase 1 hora. Dentro, havia restos mortais, humanos, embrulhados em tecido velho, impregnado pelo tempo. Ao lado, fragmentos de objetos pessoais, uma pulseira de tecido, um pedaço de um desenho de papel mal distinguível pela umidade. Tudo isso foi cuidadosamente colocado em recipientes separados. A cena estava silenciosa. Ninguém dizia uma palavra. Apenas o som da câmara e a respiração nos respiradores. Mesmo aqueles que tinham visto coisas assim dezenas de vezes sentiam que aqui era diferente. Aqui não apenas encontraram restos mortais, mas descobriram a resposta que esperavam há muito tempo. Mais tarde, no laboratório, os peritos iniciaram a análise. O estudo levou 2 ou 3 dias. Tudo foi feito lentamente, meticulosamente. As amostras foram enviadas para comparação de ADN.
Os materiais foram recolhidos dos pais de Hannah Clayton, que continuaram a viver na mesma casa durante todo esse tempo, como se não pudessem sair até saberem a verdade. O relatório chegou no final da semana. Nas linhas secas do documento, entre códigos e números, estava escrito o essencial: 99,9% de coincidência. Isso significava que os restos mortais encontrados pertenciam a Hannah Clayton. A partir desse momento, o caso passou oficialmente para outra categoria. Não estava mais listado como desaparecimento em circunstâncias suspeitas. Agora, tornava-se uma investigação de homicídio. A sala onde os resultados foram lidos estava cheia de silêncio. Ninguém se alegrava nem suspirava de alívio. A verdade que tanto se procurou não trouxe alívio, mas peso. Os investigadores entendiam. Agora começaria o mais difícil. Provar a culpa de Cross e do Círculo. Juntar tudo. Fazer com que esta história finalmente tivesse não apenas um final, mas justiça. E no protocolo, sob a linha final do relatório, estava a data: 2 de março de 2015. O dia em que o ponto final neste caso foi finalmente colocado, embora ainda houvesse demasiadas sombras pela frente. Julian Cross foi confrontado com os resultados da perícia no mesmo dia em que a conclusão do laboratório foi oficialmente aprovada no arquivo. Ele foi levado novamente para a sala de interrogatório. A mesma sala onde se sentou 6 meses atrás, durante a primeira conversa com os investigadores. Só que agora a decor era diferente. Lá o final da noite, a chuva batia no vidro, refletindo-se na luz fria da lâmpada. Na mesa, à sua frente, estava a pasta com o relatório. Sem preâmbulos, sem introduções diplomáticas, o investigador simplesmente abriu o documento e disse: "A perícia terminou." Cross não olhou para os papéis por um longo tempo. Estava sentado imóvel, como se estivesse à espera que essa informação se dissolvesse sozinha. Depois, levantou os olhos e perguntou, sem olhar para a câmara: "Então, vocês encontraram-na?" A voz estava calma, até demais, mas algo nela mudou. A confiança com que ele antes falava sobre proisvodítenost, sobre transição, desapareceu. Agora ele não tentava fingir ser um filósofo. Por alguns segundos ele ficou apenas em silêncio. Depois, de repente, sorriu calmamente e disse: "Vocês não vão entender de qualquer maneira. Para vocês, isto é horror. Para nós, é um processo. A arte não precisa ser bonita." O investigador não respondeu. Ligou o gravador, colocou-o ao lado do relatório. Cross notou o indicador vermelho de gravação, mas nem sequer tentou desviar o olhar. Pelo contrário, inclinou-se ligeiramente para a frente, como se tivesse decidido que agora podia falar diretamente. Ele começou a contar sem pressão, sem pedidos. Monótono, frio. Falava como um homem que não se justifica. Simplesmente expõe o facto. Descreveu os eventos de outubro de 2013, como chegaram à quinta, como se prepararam para o trabalho, como Julian convenceu os outros de que era parte do plano, que a beleza requer dedicação total. Ele nunca pronunciou o nome de Hannah, mas os investigadores sabiam de quem se tratava. Cada palavra era medida, desprovida de emoções. Parecia que ele estava a descrever não um crime, mas alguma encenação experimental. Ela tinha que se tornar um símbolo, não uma pessoa, mas uma ideia. "Nós procurávamos a pureza", disse ele olhando para um ponto fixo. "Eu queria mostrar como a fragilidade se torna eterna quando a arrancas do fluxo do tempo." O investigador fez uma pergunta direta: "Tu percebes que isto não é arte?" Crest sorriu. "Vocês dizem o tempo todo isto e aquilo. Para vocês tudo está separado. Para mim, não. Arte e realidade fundem-se onde o homem deixa de ter medo. Ela não sofreu. Ela simplesmente se tornou material. Material para o silêncio." Após estas palavras, houve uma longa pausa na sala. O investigador olhou para ele sem piscar. Cross, pelo contrário, parecia ter se acalmado completamente.
Sentou-se mais direito, cruzou os braços sobre a mesa e, como se estivesse a resumir, disse: "A morte não é o fim. É uma ferramenta. Nós criamos uma obra-prima a partir do silêncio." A frase foi registrada no protocolo com a nota "confissão obtida voluntariamente." E, embora formalmente ele tenha realmente admitido a participação, não houve arrependimento. Nem o mais leve. Ele não tentou justificar-se. Não tentou transferir a culpa. Apenas falou sobre o seu plano como algo inevitável. Mais tarde, os psicólogos presentes no interrogatório notaram: a resposta emocional está completamente ausente. Nem compaixão, nem remorso, nem sinais de conflito interno. Apenas uma fria convicção da sua própria razão. Cross não parecia um louco, e era isso que o tornava mais assustador. Ele entendia tudo. Apenas pensava que tinha o direito de reestruturar a realidade de acordo com o seu plano. Após o interrogatório, ele foi retirado da sala. A luz permaneceu acesa. O gravador ainda piscava com o ponto vermelho. Na fita, ouve-se um dos investigadores a exalar calmamente e a dizer: "Ele não é uma pessoa. Ele é apenas um vazio vestido de pele." Nesta fase, a investigação já tinha tudo: confissão, motivo, local do crime, provas. Restava o último: levar o caso a tribunal. Mas pela frente, todos esperavam outra fase, quando a verdade sai das paredes da esquadra de polícia e se torna de domínio público. E este é sempre o momento mais doloroso. Quando as confissões de Cross e Nash foram oficialmente formalizadas, os investigadores puderam finalmente reconstruir a sequência dos eventos. Cada detalhe, cada inconsistência das versões iniciais agora ocupava o seu lugar, como peças de um mosaico que estiveram misturadas por longos anos. 14 de outubro de 2013. Cerca das 8 da noite, o bairro onde a família Clayton vivia já estava imerso no crepúsculo de outono, a hora do dia em que as ruas parecem mais silenciosas do que o habitual. Cross estava por perto, na intersecção de 2 quarteirões. Segundo Nash, tudo foi planeado com antecedência. Cross escolheu o momento em que quase não havia ninguém no quintal. Aproximou-se calmamente, sem vestígio de pressa. Nas mãos segurava um boneco que ele próprio usara nas suas vistuplénia em tempos, brilhante, com longos cabelos loiros e um sorriso desalinhado. De acordo com os materiais do caso, foi precisamente este detalhe que se tornou chave. O boneco foi mais tarde reconhecido pela mãe de Hannah. Ela relatou que a menina tinha visto um semelhante num dos espaços de arte locais, onde Cross expunha anteriormente. Quando ele se aproximou, Hannah não se assustou. Ele falou suavemente, como um velho conhecido. Sem gritos, sem luta. Apenas uma breve conversa após a qual eles se dirigiram juntos para a estrada. A câmara de vigilância instalada na loja da esquina registrou as suas silhuetas. Um homem de sobretudo comprido e uma pequena figura ao lado. Foi a última gravação em que ela estava viva. Em seguida, estrada da cidade. Segundo o depoimento de Nash, eles chegaram à quinta por volta das 10 da noite. A casa estava sem eletricidade, iluminada apenas por velas. Dentro estavam 2 pessoas do Círculo. As suas identidades a investigação nunca conseguiu estabelecer. Tudo aconteceu de acordo com um guião que o próprio Cross inventou. Ele chamava isso de ato de purificação. Ele acreditava que, através do sacrifício, se podia arrancar o sentido do caos, que, como ele expressou no interrogatório, a verdadeira arte nasce no momento do desaparecimento da forma. Nash confirmou que participou na preparação do local. Instalou tripés para as câmaras, colocou símbolos, arranjou objetos de acordo com um esquema que Cross desenhou antecipadamente. Ele não era o executor, mas um assistente, uma pessoa que duvidava o tempo todo, mas não conseguiu parar. Ele disse que seria uma proisvoditionist, disse Nash, que ninguém seria ferido. Eu acreditei. Em seguida, os eventos desenrolaram-se rapidamente. Após o ritual, como Cross o chamava, os outros participantes deixaram a quinta. Nash ficou.
Segundo ele passou a noite toda lá, sem se atrever a ir embora. De manhã, Cross regressou, disse que tudo estava concluído e que agora era preciso selar o momento. Naquele mesmo dia, eles betonaram a área na cave, onde guardavam os vestígios materiais da Proisvoditernost. O cimento foi comprado com antecedência. A fatura de compra foi preservada, no caso. Quando a investigação reconstruiu a cronologia, tudo coincidiu. As datas de aluguer da quinta, os movimentos de Cross pelos sinais da rede móvel, as condições meteorológicas, até os vestígios de mistura de construção nos seus sapatos, encontrados na busca. Tudo isso se juntou numa única imagem, precisa, cronológica, sem lacunas. A quinta, que por longos anos permaneceu como um lembrete silencioso do segredo de alguém, agora transformou-se no local da verdade. Onde antes ressoava música estranha e se acendiam velas, agora estava um laboratório. E peritos de fatos brancos registavam cada centímetro do chão. Esta reconstrução tornou-se não apenas parte da investigação, mas um ponto de viragem no caso. Agora a história tinha uma estrutura que era impossível de destruir nem com as palavras de Cross, nem com a sua filosofia. Tudo se tornou claro, e com isso, tornou-se verdadeiramente assustador, pela compreensão de quão trivial e simplesmente ele conseguiu transformar a sua ideia num crime. O próximo passo era óbvio. O caso deveria ir a tribunal, onde tudo o que aconteceu na sombra seria falado em voz alta pela primeira vez. Quando a investigação foi oficialmente concluída, o caso Cross e Nash foi transferido para o Supremo Tribunal de Ontário. Foi o momento em que a história, que por muito tempo permaneceu nas pastas dos investigadores e nos relatórios de laboratório, finalmente veio a. Agora, falava-se abertamente sobre ela. Nas notícias, na imprensa, E David Nash, aquele que ajudou a investigação, mas ainda assim permaneceu cúmplice. Os outros membros do grupo figuraram no caso como testemunhas. Muitos deles esconderam-se. Alguns deram depoimento por vídeo, mas, na verdade, nenhum deles foi acusado criminalmente. Isso causou uma tona fóruns. As pessoas iam ao tribunal, ficavam à chuva com cartazes que tinham o mesmo nome, Hannah. Após 1 ano e meio de silêncio, a sociedade finalmente recebeu o que esperava. O julgamento de um homem que chamava o mal de arte. No banco dos réus, 2. Julian Cross, artista, filósofo, ideólogo do Krug Avari Tempestade de indignação. As pessoas não entendiam como se podia observar o que estava a acontecer e ficar impune. Mas legalmente, não foi possível provar a sua participação direta. O julgamento durou 3 semanas. Cada sessão começava com um silêncio tenso. Jornalistas, parentes, até estudantes de escolas de arte iam às audiências. Afinal, Cross já tinha ensinado a eles os fundamentos da composição. Ninguém esperava que aquele homem que falava sobre liberdade de expressão fosse quem destruiu a própria ideia da dignidade humana. Cross recusou um advogado. Ele declarou que não precisava de intermediários entre ele e a verdade. Ele disse que o tribunal era uma forma de espetáculo e que estava pronto para atuar até o fim. Nas suas falas, ele ainda usava a mesma linguagem de antes. Falava sobre rituais, purificação, objetivos mais elevados. Às vezes parecia uma tentativa de justificação, às vezes, um manifesto. O juiz interrompeu-o várias vezes por tentar transformar a audiência numa Proisvoditernost. Ele estava diante do tribunal da mesma forma que estava antes diante da Câmara, calmo, sem arrependimento, como se tivesse certeza de que mesmo agora estava a controlar a atenção do público. David Nash, pelo contrário, parecia diferente. Durante todo o processo, ele não levantou a cabeça acima do nível da mesa. O seu depoimento foi fundamental. Ele contou em detalhes o que aconteceu na quinta, como o ritual foi preparado, quem participou e como Cross os convenceu de que tudo isso era arte, a forma mais elevada de expressão. Foi graças a este depoimento que foi possível preencher as lacunas na base de provas e restaurar a imagem exata dos eventos. O culminar foi o dia do veredicto. O tribunal estava lotado. O juiz leu o veredicto lentamente, com pausas,
Julian Cross foi considerado culpado em todas as acusações: sequestro, homicídio, ocultação de vestígios de crime, envolvimento de outras pessoas. A sentença: prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Quando estas palavras foram pronunciadas, Cross nem sequer tremeu. Ele estava com a mesma expressão no rosto com que sempre olhava para o mundo. Distante, vazio, como se tudo o que estava a acontecer não tivesse a ver com ele. Nash recebeu 15 anos. O tribunal considerou a sua cooperação, a admissão total de culpa e a ajuda na investigação. Quando ele foi retirado da sala, ele virou-se para os pais de Hannah. Ninguém sabia se ele queria pedir desculpas ou apenas dizer algo importante. Mas as palavras nunca vieram. Ele apenas acenou com a cabeça, depois baixou-a e saiu. Após a sessão, os jornalistas aglomeraram-se nas portas. Repórteres gritavam sobrenomes. Alguém lia a decisão do tribunal em direto. Mas as pessoas mais importantes naquele dia estavam em silêncio. Sarah e Michael Clayton. Estavam lado a lado, de mãos dadas. Nos seus rostos não havia alívio, não havia vitória, apenas cansaço. Com a sentença, a história não terminou, mas foi então que ganhou significado. A investigação, o julgamento, os anos de espera, tudo se resumiu a um momento em que as palavras foram proferidas. Culpado. Agora, restava entender como viver em seguida, num mundo onde a justiça finalmente alcançou o mal, mas não devolveu o que foi perdido. Após a leitura da sentença e o ruído que permaneceu por muito tempo nos noticiários, o caso Cross desapareceu gradualmente da agenda. Mas, como costuma acontecer com histórias assim, não terminou no momento em que o juiz fechou a pasta. Continuou a viver nas pessoas, nos medos, nas conversas, na forma como a sociedade começou a olhar para coisas às quais antes não prestava atenção. Investigadores, jornalistas e pessoas simplesmente preocupadas tentaram entender o que aconteceu com os outros membros do Krugiavari. Nos documentos, nenhum deles foi acusado criminalmente. Faltavam provas de participação direta no crime, mas isso não significava que ficaram impunes. Após o julgamento, os seus nomes tornaram-se públicos. A rapidamente fez o seu trabalho. Fotografias, perfis, entrevistas de anos anteriores espalharam-se pelos contábuas. Os moradores locais evitam-na. Apenas uma placa na entrada lembra que este local figurou numa de alto perfil. Não se fala mais sobre isso nas notícias, mas a história do Internet Fóruns. As pessoas escreviam comentários irados, recolhiam petições, organizavam ações perto das suas casas. Vários participantes foram para outras províncias, alguns mudaram de sobrenome, e um deles, segundo dados não oficiais, deixou o Canadá. Nenhum deu um comentário público, e mesmo assim, os seus nomes permaneceram ao lado do nome de Cross, como uma sombra, como um lembrete indelével. A família Clayton não apareceu na imprensa por muito tempo. Após o julgamento, foram vistos apenas algumas vezes, no cemitério, em pequenas cerimônias memoriais. Os jornalistas tentaram durante algum tempo obter entrevistas, mas depois deixaram-nos em paz. Um ano depois, soube-se que Michael e Sarah Clayton se divorciaram. Não foi uma surpresa. Demasiado desmoronou. Demasiadas coisas não sobreviveram ao golpe. Conhecidos relataram que Michael foi para outra cidade, arranjou um emprego numa oficina de carros. Vive sozinho. Sabe-se menos sobre Sarah. Ela desapareceu do espaço público, apagou todas as páginas nas redes sociais. Não mantém contato com nenhum conhecido. A sua localização não é oficialmente divulgada. Talvez seja a única maneira de sobreviver ao que tiveram que passar. Mas talvez o mais importante não aconteceu nas famílias, nem nos bastidores do tribunal, mas nas paredes do parlamento. O caso Krugiavari tornou-se o catalisador para uma ampla discussão em Ontário. Políticos, advogados e psicólogos começaram a dizer que a legislação em vigor não protegia as pessoas da influência de comunidades destrutivas que se escondiam sob a capa de arte, filosofia, práticas espirituais. Contra o pano de fundo da pressão pública foi criado um comitê especial que se dedicou à elaboração de emendas. 2 anos após a sentença, o parlamento aprovou um novo ato normativo, o Ato Hannah.
Este documento tornou-se emblemático. Ele endureceu o controle sobre organizações cujas atividades pudessem ter sinais de submissão psicológica ou natureza ritual. Agora, tais grupos são obrigados a registrar-se e a divulgar as fontes de financiamento, e os seus eventos públicos devem ocorrer sob a supervisão das autoridades locais. A violação da lei é punida com multas elevadas e responsabilidade criminal. Para muitos, este passo tornou-se simbólico, uma tentativa de garantir que algo assim nunca mais se repetisse. O nome de Hannah Clayton permaneceu para sempre no texto da lei. Para os funcionários, era uma formalidade. Para os pais, o último significado. Eles perderam o que lhes era mais caro, mas conseguiram que dessa dor surgisse algo que pudesse proteger os outros. E embora isso não traga paz, dá a sensação de que mesmo na escuridão, às vezes nasce a luz, fria, irregular, mas ainda assim, luz. Já se passaram alguns anos desde então. A quinta onde tudo aconteceu há muito está abandonada. A casa está vazia. As janelas estão vedadas. Investigação Krug Avari. Permaneceu na memória, como um exemplo de como a loucura humana pode mascarar-se de arte, e como mesmo neste abismo se pode encontrar um fragmento de justiça. E talvez nisto resida toda a essência do final. Não nas sentenças nem nas manchetes, mas no facto de que a verdade, por mais terrível que fosse, ainda encontrou o caminho para fora.